Você com certeza já deve ter visto ou ouvido algumas pessoas dizerem que o Deus do Antigo Testamento é mais um tipo de Deus carrasco, cruel, maldoso e injusto, muito diferente daquele descrito no Novo Testamento. Tais pessoas sempre se valem de versículos extraídos, fora do seu contexto, valendo-se unicamente de uma interpretação literal. Assim sendo, criam teses e argumentos, ignorando o tipo de linguagem usada, sempre no intuito de fazer da Bíblia uma falácia, um livro idiota e cheio de contradições. Ignoram contextos históricos, contextos culturais e assim por diante. É claro que algumas pessoas fazem isto por não conhecerem certas regras, mas infelizmente muitos possuem intenções claras e objetivas de apagar da história o cristianismo, e para isto nada melhor que deturpar o livro que alicerça a sua fé e conduta. No vídeo de hoje, vamos entender melhor a passagem de Êxodo capítulo 20 e versículo 5, onde Deus disse que visitaria a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem. Fica claro num primeiro momento que, se basearmos nosso entendimento neste texto de forma literal, teremos a descrição de um Deus velho e rabugento, cruel, maldoso e até mesmo injusto, um carrasco, por assim dizer. Mas será mesmo? Então eu pergunto: você iria ler um diagnóstico de um médico como uma carta de amor? Não. Você iria ler um jornal de sua época que usa de narrativas como um jornal de poesia? Não. Você iria ler uma intimação de um juiz como uma piada? Também não. Você iria ler um manual de sobrevivência de guerra e interpretá-lo como fantasia e ficção? Também não. Confesso estar surpreso, pois em todas as questões sua resposta foi não. Questões que envolvem leitura e interpretação. Então por que você julgaria que a Bíblia poderia ser interpretada a bel prazer? A Bíblia é um livro que envolve anos de construção e diferentes contextos e 3 línguas originais diferentes, o que por si só evidencia ser coerente fazer leituras bem mais cuidadosas. Um exemplo bem claro encontramos em Deuteronômio 7, versículo 9, onde Deus diz que faz misericórdia para com até 1000 gerações. Ora, seria infantil acreditar que Deus estaria contando 997, 998, 999, 1000. Acabou a paciência. Fica evidente que existe uma figura de linguagem para transmitir a ideia de extensão da sua misericórdia. Essa figura de linguagem é chamada de idiomática. Frases cujo significado ultrapassa o significado literal das suas partes. Significam mais do que a interpretação das palavras que as compõem. Envolvem o todo. Fazem parte de um povo, de uma cultura, etc. Nós mesmos, nos nossos dias de hoje, utilizamos diversas linguagens sem perceber, tais como, por exemplo, cara de pau significa sem vergonha. Agarrar com unhas e dentes, nada a ver com luta, mas empenho extremo. Acertar na mosca, o mesmo que tiro certo ou acertar o alvo. E que tal essa frase em Suposição, capítulo 1, versículo 2? Deus disse: quem cutucar a onça com vara curta, cometerá uma mancada. Tirando essa idiomática, que é peculiar à nossa época, sabemos que cutucar a onça com vara curta é provocar alguém, e dar mancada é cometer erro. Assim, Deus não apoiou a ideia de você cutucar a onça literal. Foi apenas uma figura de linguagem. Assim sendo, Êxodo capítulo 20, versículo 5, tem o seu contexto, e segundo a tradição judaica, tem uma interpretação rabínica onde a passagem expressa consequências. Visito a maldade dos pais nos filhos refere-se ao mal que os próprios pais, continuamente na prática do erro,
levaram seus filhos a imitá-los, ou seja, uma geração copiando outra. Não Deus praticando um ato de injustiça e penalizando quem nada fez. Parafraseando, todo pecado contínuo traz para si consequências e leva a consequências. A mesma expressão que quem abre uma cova, nela cairá. É uma idiomática que significa cometer um erro e sofrer consequências. A psicologia e a psicanálise ensinam que em uma família onde o pai é mau caráter, drogado, bêbado e que costuma bater na esposa na frente dos filhos, estará causando um trauma na sua própria geração e na geração de seus filhos, que terão a tendência de imitar esse modus vivendi, esse modo de vida. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, ensinava que todo ser humano passa por 3 instâncias da mente, conhecida como a tríade da psique. A ID, que é nato do indivíduo, ou seja, nasce com ele, onde estão impregnados pulsões, impulsos, instintos primitivos e desejos inconscientes, a busca desenfreada pelo prazer. Não conhece noção de tempo, regras, moralidade, enfim. O ego, onde ao nascer o feto está em outra realidade, torna-se consciente da realidade, verdades antes desconhecidas, como tempo, regras, e terá que aprender a lidar com a sua ID, parte inconsciente e selvagem. E consigo mesmo, o ego, parte que tem consciência e lida com a realidade, função, atender e aplacar as exigências do id. E o superego, que surge a partir do ego, quando o indivíduo, em contato com a sociedade, assimila valores morais, culturais e princípios de sua sociedade. Basicamente, isto se dá por codificações na mente. Aqui vale a figura do cavalo selvagem como sendo a sua id, impulsivo e cheio de energia, quer ir a qualquer lugar. O cavaleiro como sendo o seu ego, cuja função é proteger o id e intermediar a relação entre os seus desejos internos e a realidade externa. E as rédeas que exemplificam o superego, que freiam, limitam e redirecionam todo o sistema. Acredito que o uso da psicologia e da psicanálise aqui foi autoexplicativo quanto à tendência dos filhos copiarem seus pais, uma vez que os pais que vivem em práticas inadequadas tendem a influenciar os filhos, que copiando seus pais dão continuidade nestes padrões por gerações. Logo, não só os pais causam problemas à sua própria geração, como os filhos e os filhos dos filhos até que alguém quebre tais práticas. Fica bem claro que não é Deus, mas a maldade dos pais passada de sua geração às outras é que trará consequências. Aqui vale uma idiomática de nossos dias. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ou seja, a continuidade sempre produz algum resultado. No caso de erros, mais cedo ou mais tarde, se tem consequências. Eu espero ter elucidado esse versículo de forma clara, de forma bem simples e objetiva. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like se você já é inscrito. Se não é, se inscreva, compartilhe e, se possível, se torne um membro aqui do canal, ajudando a manter esse canal. Desde já um forte abraço, conto com vocês e logo mais um próximo vídeo trazendo explicações de textos da Bíblia.